Você já deve ter ouvido falar na chamada Maldição dos Kennedy, que inclusive fizemos um vídeo recentemente sobre este assunto no canal. A Maldição dos Kennedy foi uma sequência de eventos trágicos que atingiram um dos clãs políticos mais conhecidos dos Estados Unidos ao longo do século XX. Joseph Kennedy foi um milionário e político norte-americano, descendente de irlandeses que nasceu em uma família de políticos da Nova Inglaterra e fez fortuna nas indústrias de filmes, uísque e aço. Em 1914, ele se casou com Rose Elizabeth, representante da aristocracia católica de Boston, com quem teve 9 filhos, muitos dos quais teriam um fim trágico. O filho mais velho, Joey Jr., preparado desde a infância pelo pai para ser o futuro presidente dos Estados Unidos, morreu em combate em 1944 enquanto servia como piloto durante a Segunda Guerra Mundial. Um acidente de avião matou a quarta filha, Kathleen. Ela estava acompanhada do namorado durante um voo da Grã-Bretanha para o sul da França em 1948. O segundo filho, John Kennedy, que herdou o cetro político de Joe Jr., foi eleito o 35º presidente dos Estados Unidos em 1960 e assassinado em Dallas, no Texas, em novembro de 1963. Em 1968, o sétimo filho do casal, Robert Bob, foi baleado durante a campanha eleitoral para se tornar presidente. Um ano depois, em 1969, o filho mais novo, Edward Ted, se envolveu em um acidente de carro na Nova Inglaterra, que resultou na morte de uma mulher chamada Mary Joy. Mas não parou por aí. Não podemos esquecer de Rosemary Kennedy, a filha mais velha dos Kennedy, que teve uma vida trágica e acabou sendo lobotomizada por ordem do pai. Rosemary Kennedy nasceu em uma sexta-feira, no dia 13 de setembro de 1918. Na época do seu nascimento, a cidade de Brookline, em Massachusetts, sofria com a epidemia de gripe espanhola que mataria entre 20 milhões a 50 milhões de pessoas em todo o mundo naquele ano. Por isso, o médico encarregado do parto se atrasou, pois estava cuidando de outros pacientes. Embora a cabeça do bebê já estivesse aparecendo, a parteira pediu a Rose Kennedy para manter as pernas fechadas e apertadas, para evitar dar à luz antes da chegada do médico. De acordo com os relatos, Rose seguiu as instruções por 2 horas de agonia. Quando Rosemary nasceu, ficou claro que ela tinha dificuldades de aprendizado. Mais tarde, especialistas disseram aos Kennedy que eram consequência da falta de oxigênio provocada por um acidente uterino. As deficiências dela eram frequentemente escondidas ou disfarçadas pela família para evitar o estigma de estar associada a genes defeituosos. Apesar de ter frequentado várias escolas especiais nos Estados Unidos e no Reino Unido, Rosemary teve problemas para ler e escrever até a idade adulta. Aparentemente, o período mais feliz da sua vida foi na Inglaterra, nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, para onde a família se mudou depois que o presidente Franklin Delano Roosevelt nomeou seu pai como embaixador do Reino Unido em 1938. A beleza e o charme da adolescente Rosemary e de sua irmã mais nova, Kathleen, atraíram a atenção da imprensa britânica, o que ajudou muito o novo embaixador a entrar diretamente no círculo dos interesses britânicos. Em maio de 1938, Rosemary e Kathleen foram apresentadas ao rei George VI e à futura rainha Elizabeth no Palácio de Buckingham, em Londres. Quando o Reino Unido declarou guerra à Alemanha, em setembro de 1939, sua mãe e a maior parte dos irmãos voltaram para os Estados Unidos. Apenas Rosemary ficou com o pai. Quando começou o bombardeio em Londres, eles a mandaram para Belmont House, uma escola que usa o método Montessori, se concentrando nos 5 sentidos para desenvolver o aprendizado. A essa altura, as fotografias já mostravam como seu pai agarrava seu braço com força durante as aparições públicas, que eram muitas vezes acompanhadas por gafes e contratempos. Embora sua aparência fosse a de uma mulher adulta, Rosemary parecia muito menos confiante e muitas vezes infantil. A escola oferecia um refúgio da vida pública e Rosemary costumava dizer que era o lugar mais maravilhoso que ela havia estado. Depois de algumas semanas, Joseph escreveu entusiasmado para a esposa. Ela está feliz, parece melhor do que nunca. Não está sozinha e adora receber carta dos irmãos, dizendo que tem sorte por estar aqui.
No entanto, a conhecida afinidade de Joseph com o nazismo e suas declarações públicas de que o Reino Unido não poderia vencer a guerra tornaram inevitável sua aposentadoria como embaixador. Em novembro de 1940, com os Estados Unidos prestes a se unirem aos aliados, ele recebeu uma ordem para deixar o cargo e voltou para casa com a carreira política em ruínas. Rosemary o acompanhou e, a partir daquele momento, sua vida teve uma reviravolta trágica. O retorno de Rosemary para os Estados Unidos foi desastroso. Longe do carinho e da atenção que a cercavam na Inglaterra, sua condição se agravou rapidamente. O progresso que ela havia feito na Casa Belmonte simplesmente desapareceu. Ela protagonizou episódios violentos e ataques de raiva, atingindo quem estava ao seu redor, incluindo seus irmãos mais novos e crianças sob seus cuidados. A família tinha cada vez mais medo dela. Em um dos incidentes, Rosemary subitamente atacou seu avô materno, socando e chutando até ser detida à força. Internada em um convento, ela se rebelou. As freiras não eram capazes de controlá-la. Muitas noites, a escola ligava para avisar que ela tinha sumido, e logo depois a encontravam vagando pelas ruas às 2 horas da manhã. Logo se soube que Rosemary fugia para ir até os bares da região se encontrar com homens em busca de atenção, conforto e sexo. As freiras do convento contaram ao seu pai, que ficou simplesmente horrorizado. Rosemary não só estava em perigo, como também estava colocando em risco as ambições políticas de seus pais e irmãos. Joseph Kennedy buscou então soluções cirúrgicas e, em novembro de 1941, sem consultar a esposa, autorizou 2 cirurgiões a realizar uma lobotomia na filha. Rosemary tinha apenas 23 anos. Acreditava-se que a lobotomia, uma nova técnica psicocirúrgica que previa a separação ou eliminação das vias de comunicação dos lóbulos do cérebro, poderia ser a cura para um grande número de condições psicológicas, como alcoolismo e ninfomania. Nos Estados Unidos, foram realizadas até 5.000 lobotomias por ano durante a década de 1940, a maioria em mulheres jovens. O responsável foi Freeman, que já havia feito quase 3.000 procedimentos. Um artigo publicado no jornal em maio de 1941 elogiava o trabalho pioneiro de Freeman e apresentava a cirurgia como uma esperança para transformar pacientes que eram um problema para suas famílias e incômodo para eles mesmos em membros úteis para a sociedade. Depois de furar o crânio de Rosemary, Freeman pegou uma lâmina e começou a cortar os lóbulos frontais de seu cérebro. Amarrada à mesa, ela estava acordada e ficou aterrorizada durante o procedimento. De repente, ficou em silêncio e perdeu a consciência. A operação foi um tremendo fracasso. Após a cirurgia, Rosemary não conseguia mais andar ou falar. Mesmo após anos de terapia, ela não conseguia balbuciar mais do que algumas palavras e nunca recuperou totalmente o uso dos membros. Sua autonomia, que já era limitada, desapareceu para sempre. Nos 64 anos seguintes, ela viveu escondida em instituições, necessitando de cuidados em tempo integral. Os médicos ordenaram que Rosemary Kennedy não podia receber visitas porque podiam perturbá-la e confundi-la. E é possível que seu pai também tenha feito isso com o objetivo de impedir que os adversários políticos alegassem que havia uma louca na família. Quaisquer que sejam as razões, Rosemary não recebeu visitas durante os anos mais sombrios de sua vida. Na década de 1960, uma série de acidentes vasculares cerebrais deixaram Joseph Kennedy incapaz de se mover ou falar, e sua mãe sofreu um derrame na década de 1980. Ambos precisavam de atenção e cuidados constantes. Os irmãos Kennedy que sobreviveram, Ted, Eunice, Jean e Patrícia, visitaram Rosemary em seus últimos anos de vida, mas durante a maior parte do tempo, sua existência foi um segredo. No entanto, no início de 1960, sua irmã Eunice escreveu um artigo em um jornal revelando que Rosemary havia nascido com deficiência intelectual. Em 1968, ela fundou as Olimpíadas Especiais, que hoje é a maior organização esportiva do mundo para crianças e adultos com deficiências físicas e intelectuais, mas negou que tenha sido inspirada pelo caso da irmã. Enquanto isso, Rosemary vivia esquecida pelo mundo, raramente acompanhada, a não ser pelas freiras que cuidavam dela. De tempos em tempos, ela mostrava leves sinais de progresso, mas que acabavam desaparecendo. Nos últimos anos de vida, ela estava em uma cadeira de rodas, morrendo em 2005 aos 86 anos.
Olá, eu sou a professora Zilmar. Então, gostou do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo! Tchau!